pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, caríssimos alunos, eu sou o professor Caetano, vou lecionar para vocês matemática. Em primeiro lugar, vamos agradecer aqui ao Cabo Tel, ao Projeto SCAC, à Igreja Batista Vida, Orrase e a Arena Gran Hall, que são os nossos patrocinadores. Vem com a gente, lembrando sempre o lema da aula é o quê? Vá e vença. Vocês são vencedores, então nos acompanhem ao longo desse curso para aprender aí matemática. Vem comigo. Vamos continuar então a nossa aula. Eu vou começar falando do TRI. E você, aluno, você sabe o que é o TRI? Bom, o TRI é a teoria de resposta ao item. E o que é o TRI então? Ele é um sistema anti-chute do Enem. Mas professor, por que você está falando isso? Bom, nós temos que ser estrategistas, meus amigos. Um pré-vestibular, você praticamente é um maratonista. Então, já que você é um maratonista, você tem que entender as regras do jogo. Saber conduzir até chegar ao final. Por exemplo, não adianta você querer correr a Lagoa da Pampulha todinha e aí você quer correr de um dia para o outro sem treinamento. Então é importante a gente entender como que funciona o Enem, né? O TRI é a forma que você será avaliado no Enem para poder você se preparar, usar dessa estratégia para conseguir vencer na prova. Então vamos lá, vamos falar sobre o TRI. O TRI, então, é um sistema anti-chute do Enem. Como que é avaliado o TRI? Então, as questões do Enem, as questões da prova do Enem, ela não vale só para a prova de matemática, né? Vale para física, química, biologia, redação também. Geografia, história, vale para todas as provas da parte de marcar. Então, o nível de dificuldade das questões, eles variam de fáceis, médias e difíceis. Mas, professor, beleza. Eu entendi que é um sistema de avaliação, né? É um sistema anti-chute. Eu sei que as questões estão baseadas em médias, fáceis e difíceis. Mas para que você está me falando isso? Bom, vamos lá. Suponhamos que na prova de matemática você tenha feito lá 9 questões. 3 de cada grau de dificuldade. Vamos lá. Você acertou 3 de fáceis, uma média e nenhuma difícil. A sua nota ela será calculada com base no TRI melhor do que se você tivesse acertado 3 difíceis, uma média e nenhuma fácil. Então, com esse modelo aqui, ó, você acertando as fáceis, a média e errando as difíceis, se você tivesse acertado só as difíceis, sua nota, mesmo acertando as questões mais difíceis, seria menor do que seguindo uma lógica. Então, o que o TRI ele avalia? O TRI ele avalia a coerência das respostas do aluno. Então, é por isso que é importante o aluno saber isso. É importante que o aluno entenda que ele tem que saber como que é a regra do jogo. Então aí está a regra do jogo. Ó. O TRI é esse sistema anti-chute, ele vai avaliar se o aluno foi para a prova sem saber nada. Ou seja, foi lá só para chutar. Então se o aluno foi lá só para chutar, vai ter um cálculo específico para isso. Por isso que nós estamos trabalhando em cima disso e aqui na aula de matemática. Por quê? Nós vamos abordar assuntos que eu vou falar assim, olha, esse assunto é um assunto que normalmente cai questões mais fáceis. Esse outro assunto já cai questões mais difíceis. Bom, então vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre o TRI. Professor, então beleza, eu entendi o que é o TRI, eu sei que o TRI então é a teoria de resposta ao item. Então, é a teoria de resposta ao item. Eu sei também que o TRI ele tem questões fáceis, médias e difíceis. E sei também que esse TRI, então, ele identifica se o aluno chutou a prova toda. Então, vamos lá, meus amigos. O que é importante, então, tendo em vista o TRI? Como que a gente vence a prova do Enem tendo em vista o TRI? Na prova de matemática, como eu falei, né, assim como as demais disciplinas, você vai ter as questões fáceis, médias e difíceis. Foque nas questões fáceis.
Porque a tendência é que sua nota aumente se você acertar as fáceis, as médias e errar as difíceis. A tendência é que sua nota seja melhor, viu? Então preste atenção nisso. Chute com coerência, chute com lógica. Analise os itens de resposta. Às vezes vai ter uma resposta muito discrepante. Então é importante o aluno, na hora de chutar também, ele dosar. Opa, mas essa resposta aqui está um pouco sem lógica, sem sentido. Então faça essa avaliação. Também, revise as questões. Antes de ir para o gabarito marcar, dá uma revisada. Eu sei que a prova é cansativa, é muitas horas de prova, mas para você não perder nenhuma questão, faça uma revisão daquilo que foi marcado, passe as questões para o gabarito com calma. E por fim, não deixe questões em branco, meus amigos. Não deixe nenhuma questão em branco, porque, tendo em vista que o TRI ele é sistema anti-chute, se você deixar a questão em branco, isso vai te prejudicar na hora de contabilizar a sua nota. Então, nesse primeiro momento, a gente falou então o que é o TRI. É importante que vocês vá para a prova tendo conhecimento de que é o TRI, de como que funciona esse sistema anti-chute do Enem e foque numa estratégia para resolver as questões. Por que eu estou falando isso na primeira aula? Porque matemática, a gente tem alguns assuntos de matemática transitam em questões fáceis e outros transitam em questões difíceis. Por exemplo, as questões mais fáceis dentro do assunto de matemática abordam o quê? Adição e subtração, multiplicação e divisão, sistema de numeração. Normalmente, pelas últimas provas do Enem, as questões que tiveram esse tipo de identidade, né, de assunto, né, adição, multiplicação, sistema de numeração, são as questões mais fáceis, ou seja, você tem que ir para essa prova sabendo resolver questões desse porte. Por outro lado, questões que envolvem logaritmos, normalmente são as questões que são mais difíceis. Então, se você não está entendendo, ou não entendeu, não sabe como resolver a questão do logaritmo, chute com coerência. Entendeu? Então, é por isso que é importante você saber o que é o TRI. Por outro lado também, tem que fazer uma ressalva aqui. Ó. O fato de, por exemplo, adição, subtração, multiplicação ou sistema de mineração normalmente cair questões mais fáceis, não quer dizer que sempre vai ser questões fáceis. É pelos retrospectos das últimas provas que a gente fala isso, pela experiência das últimas provas. Assim como logaritmo. Logaritmo é um assunto que normalmente cai as questões mais difíceis. Mas não quer dizer que, por exemplo, todas as questões que venham a cair de logaritmo vão ser só questões difíceis. Beleza? Todos entenderam? Então vamos para o próximo assunto aí. Bom, vamos lá então. Nosso primeiro assunto dentro da matemática é adição e subtração. Eu lembro que no nosso primeiro curso, né, aqui no SCAC, muitos alunos teve algumas dificuldades em relação à questão da adição, da subtração, multiplicação e divisão. Como a gente estava começando o curso e tal, esse foi um assunto que eu não abordei no começo do ano passado. Mas deu tudo certo, nossos alunos estão aprovados, inclusive em universidades federais. Então aí, para esse ano, fazendo um planejamento, adequando o nosso planejamento, eu acrescentei esse assunto. É um assunto importante, tendo em vista o TRI, que eu falei mais cedo, né? Em relação à questão do TRI, que ele analisa a coerência de resposta dos alunos. Então, tendo em vista o TRI, vamos falar de adição e subtração. Qual que é o objetivo disso? Eu vou falar para vocês algumas ideias da adição, vou falar para vocês algumas ideias da subtração, e nós vamos aprender a fazer operações de somar e subtrair usando o método tradicional que você aprende na escola, com o professor bonitinho, e um método alternativo, por quê? Para você ganhar tempo, meu amigo. Se você aprende um método alternativo, você ganha tempo, porque na prova lá, o tempo é nosso amigo, então a gente tem que aprender a lidar com ele, principalmente na prova de matemática. Então vamos lá. A adição, ela tem três grandes ideias. A primeira ideia é de juntar. Juntar. Então vamos lá. Ana tem 10 figurinhas. Então a Ana tem 10 figurinhas.
Bom, então é o seguinte, dentro da adição e subtração, nós vamos falar então as principais ideias da adição. A adição ela tem 3 grandes ideias principais: juntar, acrescentar e restaurar. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Mas, professor, por que você está falando isso? Bom, é importante a gente entender a diferença entre as ideias da adição, da subtração, ou as ideias que envolvem somente a adição, somente a subtração, como uma estratégia de resolução de problemas. Ok? Então, entendendo as ideias, as diferenças de ideias que envolvem a adição e a subtração, ou mesmo multiplicação e divisão, nós temos estratégias para resolver os problemas, ok? Então vamos lá. Juntar. Bom, Ana tem 10 figurinhas. Ana tem 10 figurinhas. O Gabriel seis figurinhas. O que é juntar? Também envolve a ideia de adicionar, de somar. É como se a gente pegasse as figurinhas e falasse assim, ó, juntos, ou seja, juntar, quantas figurinhas os dois têm? Bom, juntar, então, a ideia é o quê? Pegar uma sacolinha e colocar todas as figurinhas lá dentro. Se a gente pegar todas as figurinhas da Ana, que são 10, todas as figurinhas do Gabriel, que são 6, e juntar dentro de uma sacolinha, teremos 16 figurinhas. Então, essa é a ideia de juntar. Tem uma ideia por detrás de soma? Sim. Tem uma ideia por detrás de adicionar? Sim. Ok? Entenderam a diferença? Nós agora vamos falar agora, então, de acrescentar. São ideias parecidas, parece, mas não é, mas que te ajudam a ter uma estratégia de resolução na hora da prova. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre acrescentar. Acrescentar. Vinícius tinha uma coleção de 12 gibis. Então, o Vinícius tem 12 gibis. Ele ganhou mais 8. Uai. Então, ele acrescentou mais 8. Quantos gibis que Vinícius ficou? Bom, ficou com 20 gibis. Conseguiram entender a diferença entre juntar, que é colocar as coisas tudo dentro de um conjunto, de uma sacola, e acrescentar? Tem uma diferença, percebam. Aqui, eu peguei as figurinhas e coloquei tudo dentro de um conjunto. Ó, coloquei aqui 16 figurinhas. Aqui, ele já tinha um conjunto com 12 e acrescentou o quê? Mais 8. Olha, tem uma diferença muito sutil. Mas é importante o quê? Entender para a gente ter uma estratégia de resolução na hora da prova, ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, a última linha aqui de ideia que envolve a adição é o processo de restauração. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, restaurar. Vamos lá, então vamos falar então sobre as ideias que envolvem a adição. Vou falar então da ideia de juntar, de acrescentar e restaurar. Há uma diferença bem sutil entre essas ideias, mas é importante que vocês saibam isso, por quê? Porque isso é uma estratégia na hora de resolver as questões da prova. Lembre lá do TRI, hein? O TRI é ele que vai te dar o resultado da sua nota. Então, vamos entender aqui as principais ideias que envolvem a adição, a subtração, multiplicação e divisão, para você ir com uma estratégia sólida para resolver essas questões que normalmente são as mais fáceis, beleza? Então vamos lá. A ideia de juntar. Ana tem 10 figurinhas. Gabriel, 6 figurinhas. Juntando as figurinhas de Gabriel e Ana, quantas figurinhas no total eles vão ficar? Vamos lá, vão entender? Então aqui, ó, nós temos um conjunto e esse conjunto nós acrescentamos as figurinhas da Ana, que são 10,
e as figurinhas do Gabriel, ou seja, é colocar dentro de uma sacolinha. Entenderam? É colocar dentro de uma sacolinha as figurinhas de Ana e as figurinhas de Gabriel, ou seja, nós juntamos tudo, olha a palavra, juntamos e ficamos com quantas figurinhas então? 16 figurinhas. Ou seja, tem uma ideia de soma e de acréscimo aqui, de adição? Beleza, tem uma ideia de adição. Vamos continuar. A ideia de acrescentar ela é um pouco diferente, ela é sutil. A ideia de juntar tem uma lógica e a ideia de acrescentar outra. Então vamos lá, Vinícius tinha 12 gibis. Vinícius então tinha 12 gibis e ele ganhou mais 8 gibis. Então, ou seja, Vinícius então já tinha um conjunto, né? Um conjunto, uma sacolinha com 12 gibis. Ele ganhou mais 8, ou seja, foram acrescentados mais 8. Ó a palavra, ó, acrescentar. Quantos gibis que o Vinícius ficou no total então? 20. Percebam a diferença. É uma diferença sutil, meus amigos. Mas são ideias diferentes. Uma coisa é eu juntar, outra coisa é eu acrescentar. Olha lá, ó. Ele já tinha um conjunto e acrescentou 8. Aqui, você tinha um conjunto, cada um acrescentou 6 e o outro acrescentou 10. Juntou. Aqui ele já tinha um conjunto com 12 elementos, que são os gibis, e acrescentou 8. E por fim, vamos falar agora da ideia de restaurar. O que é a ideia de restaurar? Bom, Ivanilde, ela tinha ela perdeu 4 pares de brincos. Então a Ivanilde, ela perdeu 4 pares de brincos. Ela ficou com 5 pares de brincos. Quantos pares ela tinha então antes de perder esses 4 pares? Olha só, o aluno às vezes deve entender que isso é uma conta de subtração. Está errado o raciocínio? Não. Mas olha só o que é a pergunta. Ela tinha 4 pares de brincos, ou seja, ela perdeu, ficou com 5. Para eu saber quantos brincos ela tinha no total, eu tenho que ter uma ideia de restaurar. Ou seja, o que é restaurar? Eu vou restaurar aqueles 4 pares que ela tinha, que ela perdeu, e juntar esses 4 pares aos 5 que restaram. Ou seja, nós restauramos e ficamos com quantos pares de brinco no total? 9. Então a ideia de restaurar, ela é muito próxima da ideia ali de subtração também. Mas olha só a diferença, hein? Ela perdeu os 4 pares, ficando com 5 pares. Então, no conjunto dela, ela tinha 9. Ela tinha 9 e perdeu 4 pares. Essa é a ideia de restaurar. A gente teve que restaurar os 4 que ela perdeu para poder acontecer o quê? Para a gente saber o total de pares de brinco que ela tinha antes de perder esses outros brincos. Então, entenderam a diferença? São diferenças sutis. Uma coisa é a ideia de juntar. Uma outra ideia é acrescentar e uma outra ideia é restaurar. Tudo dentro do campo da adição. Tudo dentro do campo da adição. Agora, envolvendo essa ideia também da Ivanilde aqui, ó, eu coloquei um ou aqui. Por quê? O aluno automaticamente, por ser uma conta mais simples, né? Nós estamos falando 4 pares, 5 pares, 9 pares. Então, ele automaticamente já vinha na cabeça dele o quê? Um conjunto de 9 pares e perdeu 4. Então aí a ideia aqui, embora não seja de restaurar, ela não está errada, viu? Quem pensou dessa forma, pensou certo. Mas para fins especificamente de explicar o que vem a ser restauração, a ideia é o quê? É retroceder, né? É verificar no total quantos que ela tinha. Aqui o aluno já faz automaticamente de cabeça. Aqui não, aqui a gente pensa assim, olha, ela ficou com 5, perdeu 4, restaurando esses 4, ela tinha um conjunto de 9 elementos. Tranquilos? Entenderam a diferença? Muito obrigado aí.